Olá, seja bem-vindo a mais um programa Evangelho Puro e Simples, aqui no canal 9, da Igreja Batista da Vila Brandão. E nós vamos continuar por essa jornada maravilhosa pelo Evangelho. Estamos nessa jornada falando sobre o livro de Salmos, que tem falado tão grandemente ao nosso coração. Ainda mais nesse momento que passamos de pandemia, de tantas coisas acontecendo no mundo, aqui no Brasil, por causa desse vírus e também por causa das chuvas e tantas coisas acontecendo, nós podemos colocar a nossa confiança no Senhor e saber que Ele é o nosso refúgio e fortaleza. No Salmo 14, onde nós vamos continuar com a nossa reflexão aqui, vai nos falar de um contexto onde os que estão ao redor são pessoas que não confiam em Deus. Davi, quando vai escrever esse salmo, ele escreve falando aqui dessa convivência com um mundo que se afasta de Deus, um mundo que é ateísta, que vive de maneira que não agrada ao Senhor. Nós podemos ver tantas coisas acontecendo e agora algumas atitudes sendo mudadas, mas nós sabemos que grande parte não acredita, não crê naquele que é superior, naquele que é o nosso Senhor. E Davi, então, ele começa a falar de como viver numa sociedade como essa. Ele começa a partir do verso 1 dizendo o seguinte: diz o tolo em seu coração, Deus não existe. Olha como que ele se refere àquele que não crê em Deus, como tolo. E olhando essa passagem, ali no que quer dizer essa palavra, o tolo quer dizer insensato, perversidade, violenta, injustiça, Esse que vive de maneira a se afastar do Senhor. Mas ele diz, corrompem-se e cometeram atos detestáveis. Homens que por seu egoísmo, seu ego, vão se afastar cada vez mais do Senhor. E há momentos que isso acontece. Como já dissemos aqui, se você quer conhecer alguém, é um ditado até popular, dê poder a ele. Porque o homem, ele se infla e acaba então não buscando ao Senhor. Mas ele vive então uma vida toda para ele mesmo. O texto continua dizendo, não há ninguém que faça o bem. O Senhor olha dos céus para os filhos dos homens, para ver se há alguém que tenha entendimento, alguém que busque a Deus. Todos se desviaram, igualmente se corromperam. Não há ninguém que faça o bem, não há ninguém, nenhum sequer. Nós podemos ver esses dias também, quantidade de propagandas falsas, podemos ver aí mensagens no WhatsApp e tantas redes sociais com mentiras a respeito do que está acontecendo, às vezes até promovendo o caos, o medo nas pessoas. E muitas dessas mensagens são feitas realmente de propósito. Tem pessoas que fazem algumas coisas, mas não imaginam o que aquilo pode fazer. Mas alguns fazem sabendo o que pode fazer. E o texto é bem claro, todos se afastaram, não há um que busque a Deus. Porque o povo quer viver para si, quer andar no seu próprio ego. Mas ele continua dizendo sobre essas pessoas, não há ninguém que faça o bem, não há ninguém, nenhum sequer. Verso 4, será que nenhum dos malfeitores aprende? Eles devoram o meu povo como come pão, não clamam ao Senhor. São pessoas que se aproveitam dos mais necessitados, Nós podemos ver essa corrida aí pelo álcool em gel e tantas coisas acontecendo. O álcool em gel aí já tem lugares que está R$500, um vidrinho de 500 ml. E pessoas que se aproveitam do necessitado, aproveitam da situação e se afastam de Deus. E Deus olha como olhou ali no tempo de Noé e ele não vê nenhum justo, nenhum sequer. Mas ele dá uma olhada e vê Noé e chama Noé para aquela missão que seria grandiosa sobre toda a humanidade. Porque nós sabemos que depois ali do dilúvio, a humanidade ela vai continuar porque Deus salvou ali Noé e sua família. Nós temos que ser achados justos diante de Deus. E de maneira nenhuma dessa forma, como ímpios, insensatos, perversos. Nós temos que ter cuidado com isso. Davi, quando prega aqui, quando fala sobre isso, quando ele escreve aqui
né, esse texto, inspirado pelo Espírito Santo, ele também demonstra o que acontece ao seu redor. Pessoas vazias que só querem o poder e se afastam de Deus. Pessoas que querem somente algo para si, para satisfazer os seus desejos, mas não se achegam a Deus, não cuidam do necessitado. Nós podemos ver isso também no Novo Testamento, em Romanos, no capítulo 1, do versículo 28 ao 31, que diz: além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, ele os entregou uma disposição mental reprovável para praticarem o que não devia. Tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância, depravação. Estão cheios de inveja, homicídio, olha aí, rivalidades, engano, malícia, são bisbilhoteiros, né? Muitos, ao se afastar cada vez mais de Deus, não querer viver Deus ou aquilo que é correto, entram nessas coisas mesmo. Eles estão entregues às suas próprias paixões, né? Não é que Deus colocou eles para viver dessa maneira, não. Eles vão fazer o que é natural deles, né? Nós podemos ver a natureza do escorpião, né? Ele é um bichinho que, se você olhar bem, é até bonitinho, né? Ele até tem ali, né, um jeitinho dele ali de ser, mas se você tentar criar ele como um animal de estimação, não vai dar certo. Por quê? Porque ele não resiste àquela vontade insaciável de acertar o ferrão dele nas pessoas. Porque essa é a natureza dele, ele não consegue fugir disso, né? Ele vai sempre fazer, e tem histórias e mais histórias sobre isso aí. Ele não consegue, né, se desfazer da sua natureza. Então o homem, quando ele vive a sua natureza, ele vai viver somente essas coisas, né? Hoje nós temos a direção de ficarmos em casa, né, de não sair sem precisão, estar mesmo ali reclusos dentro do nosso lar. Mas quantas e quantas pessoas não estão aí a vagar pelas ruas ou sentados nas calçadas, né, achando que isso é bobeira, né, e estão aí conversando, fofocando às vezes, falando dos outros, né, e os excessos que a gente pode ver, né, de pessoas também que não estão nem aí, colocando a sua vida e a vida de outros em risco. São pessoas que vivem para si. O texto continua dizendo: caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes, presunçosos, inventam maneiras de praticar o mal, desobedecem aos seus pais, né? A gente pode, né, acrescentar no sentido aqui, desobedecem às autoridades. São pessoas que só pensam em si e, como diz o texto aqui, inimigos de Deus, né? E a última parte aqui do verso 31 diz: são insensatos, desleais, sem amor pela família, implacáveis. Outra coisa que a gente pode perceber nos dias de hoje também, assim como Davi percebeu lá, que as pessoas diante de dificuldades, elas também esquecem dos outros. Elas começam a se apropriar de tudo para elas e os mais necessitados ficam de lado. Na família isso acontece também, né? Às vezes os mais velhos, né, nesses países europeus, a gente pode ver o que está acontecendo, né? Na Itália e tantas outras coisas, eles estão largados lá dentro de asilos e estão sendo encontrados mortos. Por quê? As pessoas são egoístas, foram cuidadas por um tempo grande por aquela pessoa, mas quando chegou a oportunidade de ela ajudar aquela pessoa, ela se desfez dela. Ela colocou ela num asilo, né? E tem outras situações também, essa não é a única, mas nós podemos ver que o homem se afasta, ele é inimigo de Deus. E o texto é bem claro também em Romanos 3, no capítulo 10, versículo 11, como está escrito: não há um justo, nenhum sequer, não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Nós temos que ter cuidado. Vivemos numa sociedade que a certo ponto se iguala a toda essa imagem que é feita aqui por Davi, né, e pelo texto de Romanos, mas nós não podemos ser assim. Devemos ter cuidado e buscar a Deus. Por isso você vai refletir naquilo que eu estou dizendo aqui até o momento. Seja sincero, olha para dentro de você, vê se realmente você não é como está sendo pintado aqui nesse quadro tão horrível, né, de egoísmo e de afastamento de Deus. Dá uma olhada aí dentro de você, ouça essa canção, né, aonde Paulo César Baruch ele canta: confio em ti, e nós devemos colocar a nossa confiança no Senhor. E já já a gente volta com a conclusão desse estudo.
Quando clamo, Senhor, me escutas. Eu preciso crer que o teu tempo em amor me respondes. Eu preciso crer. Quando o sonho se torna difícil, eu preciso crer. Mesmo que o milagre seja invisível, creio em ti, Senhor. Eu creio em ti. O teu poder desconhece limites. Creio em ti, Senhor. Eu creio em ti. Frente ao impossível, eu creio em ti. Eu preciso crer, mesmo enquanto não tenho resposta. Eu preciso crer, até quando a dor me sufoca. Eu preciso crer. Ao Senhor não há nada impossível. Eu preciso crer que os teus olhos podem ver o invisível. Creio em ti, Senhor. O teu poder desconhece limites. Creio em ti, Senhor. Eu creio em ti. Frente ao impossível, eu creio em ti. Nas alegrias, nas tempestades,
nós podemos confiar no Senhor. E por que a gente pode confiar no Senhor? Aqui no Salmo 14, a partir do verso 5, a gente vai entender porque Deus se levanta em favor dos seus. Olha que interessante, versículo 5. Olhem, estão tomados de pavor, pois Deus está presente no meio dos justos. Todos esses que vivem em piedade se afastam de Deus. Quando Deus se levanta, eles são tomados de pavor. Por quê? Porque Deus está no meio do seu povo, dos justos, daqueles que foram oprimidos, né? Ele veio para trazer salvação e redenção a todos, mas aquele que não o aceita, como a própria palavra diz, já está condenado. Por isso nós precisamos estar vivendo a palavra, porque Deus se levanta em favor dos seus. Olha o que ele continua dizendo: vocês, malfeitores, frustraram os planos dos pobres, mas o refúgio deles é o Senhor. Ah, se de Sião viesse salvação para Israel, quando o Senhor restaurar o seu povo, Jacó exultará e Israel se regozijará. Que maravilhoso é ouvir essas palavras. Mesmo rodeados por tanta impiedade, né, ateísmo e tantas coisas que possam acontecer, né, em relação ao ser humano, nós podemos confiar num Deus que se levanta em favor dos seus. Como diz aqui o texto, né, eles tentaram frustrar os planos dos necessitados, né? Hoje nós podemos ver também um pouquinho também de guerra política no meio disso tudo, onde muitas coisas estão sendo fechadas sem necessidade, e a gente fica pensando como que será o amanhã, como que será o dia de amanhã do comércio, como será o dia de amanhã do funcionário, né? Mas só que quando eles se levantam contra os necessitados, Deus, né, é o refúgio deles. Que Deus possa ser o seu refúgio, a sua fortaleza, que Ele possa ser realmente aquele onde você pode confiar e colocar a sua confiança de maneira digna, ao ponto de Ele ser a sua rocha, porque Ele é a nossa rocha, é Ele que nos sustenta. Romanos 8, 19 ao 21. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados, pois a ela foi submetida à futilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria natureza criada será libertada da escravidão e da decadência que se encontra para a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. E aí, quando a gente entende que Deus se levanta e Ele está no meio dos justos, Ele está ali para o necessitado, onde Ele pode colocar a sua fé, nós entendemos que toda a natureza, ela geme, ela aguarda ardentemente a manifestação dos filhos de Deus. Num lado, a gente tem a sociedade egoísta, que vive para si, mas do outro lado, nós temos aqueles que vivem para Deus e abençoam a vida daqueles que ainda não conhecem. Se você lembrar, se já leu Gênesis, a partir do capítulo 12 ali, você vai ver que Deus faz uma promessa a Abraão. E quando Ele faz essa promessa a Abraão, Ele diz: em ti serão abençoadas todas as nações. Então, quando os filhos de Deus se levantam, quando aqueles que são do Senhor se levantam e demonstram que Deus está no seu meio, as outras pessoas são abençoadas e alcançadas e salvas de todo esse ateísmo, salvas de todo esse egoísmo que vivem e começam a conhecer a Cristo Jesus. Olha o que diz também Salmo 126, versículo 1 ao 3. Quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho. Então a nossa boca se encheu de riso, a nossa língua de cantos de alegria. Até nas outras nações se dizia: o Senhor fez coisas grandiosas por esse povo. Olha que interessante, quando Deus se levanta e Ele age em favor dos seus, toda a terra se enche de alegria, né? Até os outros povos, como diz aqui, as outras nações vão dizer: o Senhor fez grandes coisas por esse povo. O que basta é a gente, né, mostrar aquilo que é verdadeiro, aquilo que é fiel a esta sociedade que tanto precisa de tantas coisas agora, né? Nós estamos vivendo esse momento terrível, mas a principal coisa que eles precisam é Deus, é o conhecimento de que Cristo, Ele morreu, mas Ele ressuscitou e Ele está vivo e Ele nos trouxe essa tão grande salvação. A última parte aqui do Salmo 126, né, diz assim, do versículo 1 ao 3.
Até as outras nações diziam: o Senhor fez grandes coisas pelo este povo. Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Esse momento é difícil. Você não deve ver tantas pessoas rindo por aí por causa do que estamos passando. Mas nós sabemos que temos um Deus que é forte, um Deus que é poderoso, que é o Senhor dos Senhores. E por isso, Ele é a nossa alegria. Nós estamos confiados e firmados nele. Lógico que fazendo tudo aquilo que é necessário que a gente faça, cuidar da nossa higiene e tudo, mas nós sabemos que a nossa confiança está nesse Deus grande. Por isso a nossa boca se encheu de riso e nós celebramos esse Deus maravilhoso. Que você possa fazer isso no seu lar, colocar a sua confiança no Senhor e saber viver no meio de toda a impiedade, de maneira que você possa trazer a justa verdade e justiça para o meio destes e que eles possam ser salvos pela palavra de Deus. Que o Senhor nos abençoe nesse momento e que nós possamos colocar cada vez mais a nossa confiança nele. Que o Senhor te abençoe e não perca o nosso próximo programa. Até lá! Igreja Batista da Vila Brandão. Anote os dias e horários de cultos e venha nos fazer uma visita. Domingo às 9 da manhã tem a Escola Bíblica Dominical. Às 18h30, culto de adoração e louvor. Segunda-feira às 20 horas, reuniões com casais. Temos ainda cultos nas terças às 19h30, às sextas às 19h30, com reuniões de homens ou reunião de mulheres, e aos sábados, às 19h30. Igreja Batista da Vila Brandão, na Avenida Alice Brandão, número 21, na Vila Brandão, em Colinas, Maranhão. Aleluia.